Bom, pessoal, hoje a nossa aula começamos o primeiro tópico das análises hematológicas, que é justamente falando sobre a formação do sangue. Para nós estudarmos lá adiante as doenças, nós precisamos conhecer onde tudo isso começa. Então, a nossa aula é sobre hematopoese. Eu dividi esta aula em 2 vídeos que estão postados. A primeira falando mais, então, sobre célula-tronco, sobre órgãos hematopoéticos, fatores de crescimento. E a segunda aula, que eu chamo de hematopoese 2, eu vou conversar sobre a formação específica de cada um dos elementos figurados. Formação de leucócitos, formação de hemácias e formação de plaquetas. Tá? Então, vamos começar a conversar. Muito bem, o primeiro conceito que nós trazemos é um conceito de célula-tronco. O que nós sabemos hoje da formação dos elementos figurados, da formação do sangue, é que tanto hemácias, como leucócitos, como plaquetas, eles vêm todos, a origem é única, existe uma única célula, a gente vai ver dentro da medula óssea, que é responsável, a partir de determinados estímulos, de dar origem a esses diferentes elementos no sangue periférico, tá? Então, olha lá, o que é uma célula-tronco? Então, aqui representado, então, são células que existem em pequena quantidade dentro da nossa medula óssea, mas elas são células, que elas têm uma capacidade de se autorreplicar, gerando outras células filhas iguais a ela, ou, dependendo do estímulo, ela tem uma capacidade também de se replicar, mas de dar origem a uma célula, a um tecido, a diferentes tecidos de funções diferenciadas, tá? Então, ou ela dá origem a células iguais a ela, idênticas a ela, de se autorreplicar, ou ela é capaz de diferenciar em diferentes tipos celulares. Então, é uma célula, a célula-tronco, é uma célula de autorrenovação. Para ficar claro aqui, nós começamos a conversar sobre célula-tronco. Vejam, que é capaz de dar origem a qualquer tipo celular. E mais adiante nós vamos falar sobre a célula-tronco hematopoética, que é a célula que vai dar origem às células sanguíneas, leucócitos, hemácias e plaquetas. Mas antes disso, a gente vai conversar sobre célula-tronco. Então, essa é uma célula-tronco. Imaginem uma célula que, a partir de determinado estímulo, ela é capaz de diferenciar em qualquer tipo de tecido, tá? Muito bem. Aqui está textual, eu já vou passar para uma figura para a gente entender um pouquinho melhor, mas em relação a essa célula-tronco, em relação ao seu potencial de diferenciação, nós podemos dividir as células-tronco em 3 grandes potenciais. Primeiro, nós temos células-troncos totipotentes, depois nós temos células-troncos pluripotentes e depois nós temos células-troncos multipotentes. Vejam, então, isso é uma classificação quanto ao potencial de diferenciação. Vamos ver o próximo slide. Então, olha lá. Então, quando eu falo numa célula-tronco totipotente, é uma célula-tronco muito indiferenciada. E aqui a gente pode pensar que na formação do indivíduo, nós estamos falando do zigoto, logo após a fusão do espermatozoide com o óvulo. Então, é realmente assim, é o primeiro, segundo, terceiro dia pós-fecundação, tá? Eu tenho uma célula-tronco totipotente. Esta célula, no início, então, da formação do embrião, ela é capaz de se diferenciar em qualquer tipo celular, sejam em tecidos embrionários ou em tecidos extraembrionários, tá? Então, realmente, é uma célula extremamente potente. Aproximadamente no 5º dia de diferenciação, que eu já tenho mitose, eu passo a ter o blastocisto, e a gente já pode pensar que dessa célula-tronco totipotente para um segundo estágio, que já é na fase de blastocisto, essa célula já começa a perder capacidade de diferenciação. Então, ela se transforma de uma célula totipotente numa célula pluripotente. Claro, pessoal, que ainda é uma célula extremamente
capaz de se diferenciar em diferentes tecidos. Mas aqui a gente já começa a falar capacidade de diferenciação em tecidos embrionários. Então, vejam que ela, da totipotente para pluripotente, ela perde um pouco da sua ampla capacidade de diferenciação. A partir disso, a partir de uma célula pluripotente, conforme vocês imaginem que o embrião vai se desenvolvendo, os órgãos começam a ser formados, a serem diferenciados, eu passo a ter células com capacidade multipotente. Então, ela vai literalmente perdendo aquela grande flexibilidade, aquela grande capacidade. Bom, eu serei um neurônio, eu serei uma célula hematopoética, eu serei um tecido muscular. Então, essa classificação é em relação à sua capacidade de transformação. Totipotente, pluripotente e multipotente, tá? Muito bem. Então, a gente pode, agora sim, quais são os tipos de célula-tronco? Vejam que o que nós conversamos anteriormente era a capacidade de diferenciação. Mas em termos de tipo de célula-tronco, na verdade nós temos 3, eu trago 2 grandes grupos aqui para vocês. Nós podemos falar nas células-tronco embrionárias ou nas células-tronco adultas. Existe um terceiro tipo, que são células-tronco que foram transformadas, mas eu nem vou entrar aqui no detalhe com vocês, porque eu quero me focar mais nas células-tronco adultas, que é o que realmente a gente vai trabalhar aqui na disciplina. Então, a célula-tronco embrionária, vejam, que é aquela célula-tronco com uma alta capacidade de proliferação, ela é uma célula-tronco totipotente, é o zigoto, tá? Então, vejam a importância dessa célula, né? A importância e o desafio de se trabalhar, porque é uma célula que tu pode transformar em qualquer coisa, tá? Porque ela tem 100% de capacidade de se transformar, dependendo do estímulo que ela receber. E vejam, ó, então, isso aqui, primeiro dia, segundo dia de fecundação, estou falando do zigoto, e um pouco, 5 dias após a fecundação, ó, após a compactação e formação do blastocisto, na fase de blastocisto, se transforma em células pluripotentes. Vou retornar no slide anterior, então aqui, ó, célula-tronco totipotente, célula-tronco pluripotente na fase de blastocisto. Então, essas aqui eu me refiro que são células-tronco embrionárias, uma alta capacidade de se transformar em diferentes tecidos. E aí nós temos um segundo grande grupo, que são as células-tronco adultas. Essas células ainda são células, digamos, maravilhosas. A gente vai ver que se pode fazer muita coisa com essas células, mas elas realmente, elas não têm mais aquela grande capacidade de se transformar em qualquer tecido. E são as células comumente utilizadas nos estudos, nas pesquisas e nos transplantes, que a gente ouve na mídia. Então, transplante de célula-tronco, tirar de um doador e colocar no receptor, tirar de um tecido e colocar num receptor. Nós estamos falando de células-tronco adultas, tá? Que ainda têm uma boa capacidade de diferenciação, mas não são mais aquelas com 100% de capacidade. A gente está falando, ó, do sangue de cordão umbilical e placentário, está falando da medula óssea, que é o que a gente vai explorar mais agora, está falando do sangue periférico, do fígado, do rim e do dente, tá? Então, nesses órgãos eu encontro células-tronco adultas, com uma boa capacidade terapêutica para transplantes. Então, a gente viu no slide, né, na figura, na primeira figura, o desenvolvimento do embrião, e aqui eu trago, até para a gente também não se confundir, ó. Uma vez formado o indivíduo, nem todas as células estão plenamente diferenciadas. Então, não quer dizer que, a partir da totipotente, elas vão ir até o final do seu processo, tá? Mesmo no organismo adulto, existem tecidos e órgãos que precisam ser continuamente renovados. E aqui eu trago o grande exemplo de quem? O sangue.
né? As células sanguíneas, elas têm um turnover muito elevado, então eu preciso que diariamente eu tenha a formação de células. Se eu preciso da formação de células, eu preciso de uma célula tronco, uma célula mãe, que vai receber o estímulo e vai formar essas células. Então, quando a gente fala de cabelo, quando a gente fala de sangue, quando a gente fala de tecido hematopoético, nós estamos falando de tecidos que precisam ser renovados, tá? Então, diariamente existe uma destruição e diariamente existe uma formação. Então, ó, nesse sentido, as células tronco, essas células que a partir de um estímulo vão ter a capacidade de se transformar, né, de se desenvolver num tecido, elas são fundamentais na manutenção dessas populações, tá? Então, olha aqui a gente tem bem essa divisão, né, do conceito de diferenciação, de capacidade de diferenciação e do tipo de célula que a gente está falando, tá? Então, olha lá que nós vimos, ó, no zigoto, no momento da formação, eu tenho uma célula totipotente, tá? E essa é uma célula tronco, certo? No momento em que eu começo a ter diferenciação, 5 dias, né, a partir da fecundação, eu já passo a ter uma célula pluripotente, caiu um pouco a sua capacidade de diferenciação. Ainda é autorrenovável, ela ainda é capaz de dar origem a 2 células filhas idênticas a ela, mas digamos que caiu um pouquinho, tá? E essa é uma célula tronco embrionária, tá? Muito bem. A partir disso, ó, vamos olhar, a célula ela tá sofrendo. Vejam que outra coisa importante, ó, nesse processo de formação do tecido, eu tenho 2 situações importantes que têm que ser lembradas. Eu tenho sempre muita mitose, porque aquilo está crescendo, e eu tenho diferenciação. E nessa diferenciação eu tenho mudança de estrutura, na morfologia dessas células, tá? Então, olha lá. Então, da capacidade, né, o zigoto totipotente, eu passo para blastocisto, que ele é pluripotente, e a partir disso, ó, eu entro nas multipotentes, que é a célula tronco adulta, né, já bem mais diferenciada, e aí nós temos, ó, as células progenitoras, as células precursoras e as células diferenciadas. O que eu mostrei para vocês na primeira aula sobre a apresentação da hematologia, quando eu apresentei hemácias, os leucócitos, o neutrófilo, o eosinófilo e as plaquetas, e que o professor Diogo também está apresentando para vocês lá nas aulas práticas, nós estamos falando de qual estágio? Ó, nós estamos falando na célula diferenciada. O que é uma célula diferenciada? Ela é uma célula que ela já tem características morfológicas que eu consigo identificá-la. O que eu quero dizer para vocês? Quando eu estou falando da totipotente, da pluripotente, essas células dos blastocistos, quando eu estou falando dessas células tronco adultas, dentro da medula óssea, dentro do osso, dentro do dente, morfologicamente elas são todas iguais. Vocês vão ver que elas parecem, é como se fossem linfócitos, elas são todas mononucleares, células com características de imaturidade. Já na fase de célula precursora, eu já começo a ter diferenciação de morfologia. Eu já começo a ter características de núcleo, de citoplasma, de granulações específicas, o que já me dá uma capacidade de morfologicamente identificar, isto é uma hemácia, isto é um neutrófilo, isto é um eosinófilo, tá? E quando ela está pronta para exercer a sua função, então falando dos nossos leucócitos, quando o neutrófilo, quando o eosinófilo, quando o linfócito estão prontos, se formaram na medula óssea, vejam, eles percorreram um eosinófilo, ele percorreu todo este caminho até ele chegar a ser um eosinófilo. Ele está pronto na medula, a medula vai ter a capacidade de lançar, de liberar este eosinófilo para a corrente circulatória, e lá na corrente circulatória ele vai exercer a sua função. Trago outro conceito importante que nós já conversamos, né? Hemograma, o nosso principal exame da hemato. O que o hemograma
enxerga, olha, conta que dados o hemograma vai dar para o médico. Vejam, ele está vendo as células diferenciadas, porque é aqui que está o sangue periférico. Eu poderia passar um eixo, né, e dizer, ó, que a célula diferenciada daqui para baixo é sangue periférico, e daqui para cima, no sistema hematopoético, é medula óssea, tá bem? Só voltando aqui. Então, ó, quando eu tenho ainda a fase de célula progenitora, na verdade, até a fase de célula progenitora, vejam, eu tenho alta capacidade de mitose, né? Então, antes disso, eu tenho uma alta capacidade de autorrenovação. Na fase de célula progenitora, eu tenho ainda muita divisão celular, muita mitose. Na fase de uma célula precursora, eu tenho uma atuação extremamente importante de fatores de crescimento, que a gente já vai conversar, para que essa célula, então, realmente se diferencie muito, né, no meu objeto-alvo que eu quero. E na célula diferenciada, ela tem funções específicas. Daí ela está pronta, ela tem grânulos, ela tem receptores que vão ser responsáveis pela função dessa célula. Muito bem, então, só vou voltar aqui então um pouquinho, né? Olha aqui, quando a gente falou na célula tronco adulta, nós falamos, né, que dentro da medula óssea ou do sangue de cordão, enfim, nós temos uma célula tronco adulta. Essa célula tronco adulta dentro da medula óssea é muito responsável pela formação das células do sangue. Hematogênese, que é isso que é o nosso principal enfoque aqui na hematologia, tá? Então, o que eu quero formar? O que eu preciso formar diariamente? Eritrócitos, hemácias, plaquetas e os diferentes leucócitos normais para exercer a função de defesa, né? Então, eu tenho uma célula tronco hematopoética adulta, né, que a partir de determinados sinais vai sofrer mitose, sinais esses que são fatores de crescimento, ela vai receber estímulos e são sinalizadores que estão dizendo para essa célula tronco hematopoética, você vai se transformar numa hemácia, você vai se transformar num neutrófilo, você vai se transformar numa plaqueta, tá? Então, vejo que eu já começo a entrar num processo muito especializado para que eu tenha a formação final da célula que eu desejo. Muito importante, ó, pessoal, no sistema hematopoético, então agora eu estou falando no sistema específico de formação das células sanguíneas, que acontece dentro da medula óssea, o sistema tem que ser muito equilibrado. Eu falei para vocês que o sistema hematopoético, a formação do sangue, ela tem um turnover muito elevado. O que significa isso? Significa que diariamente eu tenho a destruição de leucócitos, hemácias e plaquetas senis, velhos, tá? Que já exerceram a sua função e que vão ser removidos da corrente circulatória. E no momento em que eu tenho a retirada de células velhas, antigas, eu tenho que ter a recolocação de hemácias, leucócitos e plaquetas jovens, novos, para que eu tenha um equilíbrio. Eu não posso parar de produzir hemácias, parar de produzir leucócitos ou parar de produzir plaquetas. Então, eu sempre me refiro que isso é uma gangorra. A destruição tem que ser igual à formação. Retira uma, repõe uma. Retira 10, repõe 10. Tá? E esta produção, claro que ela depende de uma série de fatores. Ela depende da integridade da medula óssea, né, e da plena capacidade da medula óssea de repor, de formar e de recolocar essas células jovens, novas, ativas, na corrente circulatória para exercer a sua função, tá? Então, aqui a gente começa a falar nessa capacidade aqui. Quando a gente lá adiante for falar sobre anemias, sobre infecção, né?
e aí eu estou vendo que falta hemácias na corrente circulatória, ou numa infecção que aumentaram leucócitos na corrente circulatória, tudo isso é o meu sistema hematopoético recebendo sinais para que, por exemplo, numa infecção, ele mande mais leucócitos para continuar combatendo a infecção. No caso de uma anemia, está acontecendo algum problema no quê? Na formação. As hemácias não estão se formando corretamente e isso está provocando uma deficiência na liberação de hemácias para a corrente circulatória. Então, a gente vai ter que entender o que está acontecendo com esse paciente. Mas é importante que a gente entenda o sistema normal de formação para depois nós entrarmos nos processos patológicos. Então, o sistema hematopoético, ele é um excelente exemplo de uma renovação natural dos tecidos por uma célula-tronco. Então, a gente sabe que dentro da medula óssea, que é onde acontece, é o principal sítio de formação das células do sangue, a medula óssea, que é dentro dos ossos, né? Existe um número X de células-tronco. Esse número é pequeno e é constante. Tá? Então, a gente sabe que essa célula-tronco, que está dentro da medula óssea, se ela recebeu estímulo, ela tem alta capacidade de autorrenovação, de proliferação, de diferenciação. Então, nós não precisamos de um número muito elevado, nós precisamos de um número pequeno e protegido. Por quê? Porque a partir disso, a partir do estímulo, essa célula vai sofrer mitose em escala logarítmica. Então, eu parto de uma, eu tenho milhões. E aí a gente vai ver que hemácias a gente tem milhões, leucócitos a gente tem na ordem de 1000 por microlitros de sangue. Tá? Então, o sistema hematopoético, ele é um sistema de alto turnover. Então, muita destruição e muita formação, respeitando o equilíbrio, né? O principal local de formação das células sanguíneas no indivíduo após o nascimento é a medula óssea. Então, esta tem que estar íntegra para estar em plena função de formação das células do sangue, tá? Então, é dentro da medula óssea que estão as células-tronco adultas hematopoéticas, pluripotentes. Aqui a gente tem, né, então essa célula-tronco, vejam, ela já não é mais uma célula embrionária, né, ela é uma célula, como está representada, né, pluripotente, mas ela ainda tem uma grande capacidade de autorrenovação e proliferação. E ela vai ser a responsável por reconstituir todo o sistema hematopoético. Tá? Então, olha lá o que a gente tem, né? Veja o que eu falei para vocês, em mitose, em divisão, escala logarítmica. Então, ó, eu tenho uma célula-tronco que, dependendo do estímulo que ela receber, então, a primeira grande divisão, primeira grande formação, né, ou capacidade de formação dessa célula-tronco hematopoética, vejam, ou essa célula ela pode se transformar numa célula multipotente de origem mieloide, ou ela pode se transformar numa célula de origem linfóide. Essa é a primeira grande divisão, decisão da célula-tronco hematopoética a partir do seu estímulo, tá? Se ela, né, seguir o caminho de uma célula-tronco multipotente linfóide, ela poderá ser no futuro ou um linfócito B ou um linfócito T, ou uma célula NK, que não está representada aqui, tá? Então, ela está recebendo estímulos, ela está aqui não representada, mas ela está sofrendo mitoses. Então, essa célula-tronco poderá ser ou um linfócito B, ou um linfócito T, ou uma célula NK, tá? E isso ela segue o ramo linfóide, que nós chamamos. Se ela seguir o ramo mieloide, dependendo do estímulo, olha lá o que ela pode se transformar. Ela pode se transformar em plaquetinhas, ela pode se transformar nas hemácias ou nos diferentes leucócitos que são basófilo, eosinófilo, neutrófilo ou monócito ou macrófago no tecido, tá? Então, para ficar bem gravado, a célula-tronco hematopoética, primeiro grande caminho de divisão dessa célula, de decisão dessa célula.
Ou ela vai para o ramo linfóide, ou ela vai para o ramo mieloide. No ramo linfóide, ela dá origem aos linfócitos, e no ramo mieloide, ela pode dar origem a hemácias, plaquetas ou os diferentes leucócitos, neutrófilo, eosinófilo, basófilo e monócito, tá? Essa é a primeira grande divisão. Para que isso ocorra, pessoal, né, a gente já sabe que essa célula tronco hematopoética, ela tem uma alta capacidade de autorrenovação, ou seja, né, ela se divide em duas células filhas iguais a ela, de proliferação, muita mitose, 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 de diferenciação a partir, então, de fatores de crescimento, de estímulos, ela vai poder se diferenciar em diferentes tecidos, e o homing, essa capacidade do homing, para trazer para vocês, ó, que o sistema, a medula óssea, ó, o microambiente da medula óssea, ele tem que estar muito bem estruturado para que essa célula-tronco, ela faça uma adesão, e a partir dessa adesão, ela receba os sinais e ela sofra todos esses processos de proliferação, diferenciação e homing. Então, é o que eles dizem. Se a gente coloca, né, vamos pegar lá no final do semestre a gente vai ter aula de transplante, mas tu pega um paciente com transplante de medula óssea. Se vocês olharem os protocolos, esse paciente, ele tem uma doença de base, ele recebe quimioterapia. Primeira pergunta, o que faz a quimioterapia? Qual é o mecanismo de ação geral dos quimioterápicos? Eles inibem o quê? Mitose. Então, eu vou voltar aqui, ó, quimioterápico, ele inibe, ó, toda essa fase de divisão celular. E o sistema hematopoético sofre muito quando os mecanismos de mitose, eles estão bloqueados, porque não tem mitose, né? Não tem divisão celular. Então, o que é o transplante de medula? É justamente nós separamos, né, pegamos ou buscamos células tronco hematopoética de um indivíduo saudável e nós colocamos na medula óssea deste paciente células tronco hematopoéticas saudáveis. Essa célula tronco, através desse fenômeno do homing, ela consegue se localizar, ela consegue achar os seus nichos dentro da medula óssea, ela vai receber o estímulo dos fatores de crescimento. De novo, ela precisa de um microambiente dentro da medula óssea favorável, muitas vezes não é favorável, para que tudo isso aconteça. E quando a gente fala nesse microambiente, né, pessoal, olha lá, o microambiente, a estrutura desse estroma, ele tem que ter uma celularidade importante. Então, olha ali, ó, macrófagos, linfoblastos, citocinas, ele vai ter que receber a célula-tronco e dar condições para que ela consiga se proliferar e se diferenciar, tá? Então, isso é extremamente importante. O microambiente da medula óssea, a estrutura desse estroma, para que a célula consiga exercer a sua função real, tá? Essa é a representação do que eu estou conversando com vocês, ó. Então, aqui a gente tem a representação de um osso, né? A gente sabe que a medula óssea é o tecido vermelho que está dentro dos ossos. A gente já vai ver no indivíduo adulto, no centro dos ossos. Na criança, a gente vai ver que o osso, praticamente todo ele é preenchido por medula óssea vermelha. E olha aqui o estroma celular, ó. Então, olha como esta anatomia tem que ser importante para que a gente tenha, né, uma célula-tronco e essa célula-tronco tenha condições de se diferenciar, certo? Então, olha lá, tem adipócitos, tem macrófagos. Por que macrófagos, né? Porque os monócitos, os macrófagos, como é o nome dentro do tecido, eles são responsáveis, tanto macrófagos como linfócitos, pela liberação de um enorme número de citocinas. E são essas as citocinas que são os fatores de crescimento que vão chegar na célula-tronco e fazer com que ela se transforme no que a gente deseja, numa hemácia, numa plaqueta ou num leucócito.
Então, vamos ver a representação desse desenho, né? Então, aqui tem uma ampliação da fotografia deste estroma, né? Desta matriz da medula óssea. A gente tem a célula tronco, certo? E olha lá, uma célula tronco hematopoética, que já é aquela célula que já está comprometida com a linhagem hematopoética. Então, vejam, esta célula tronco, ela vai dar origem, deve a leucócitos, hemácias e plaquetas. E vejam, ó, então, uma célula tronco hematopoética, uma célula tronco multipotente, a nossa primeira grande divisão que conversamos, ó, o ramo linfóide, ou o ramo mieloide, e o ramo mieloide, os diferentes tipos celulares que a gente pode formar, tá? Nós sabemos que célula tronco hematopoética tem 3 compartimentos, não é só na medula óssea. Então, eu tenho uma fração muito pequenininha, existe célula tronco circulando na nossa corrente circulatória. Tanto é quando vocês forem ver sobre transplante autólogo, que é o paciente coletando para si, a gente coleta da periferia, porque sabe, é um número pequeno, ó, de 0,01 a 0,05%, mas tem célula tronco hematopoética no sangue periférico. Também tem na medula óssea, né, na ordem de 1%, um pouco menos de 1%, quando a gente fala também em transplante de medula halogênico, né, que eu tenho 2 pacientes, eu coleto medula óssea de um paciente saudável e injeto esta medula num paciente doente para recompor a medula óssea dele. E o sangue de cordão umbilical e placentário, daí a gente tem os bancos de cordão umbilical, também vejam, ó, de 0,3% a quase 2%. Então, a nossa maior riqueza de células tronco hematopoética está no cordão umbilical. Então, por isso a riqueza e a importância dos bancos de cordão para todo o sistema de transplante de medula óssea, tá? Mas a gente vai ter aula específica sobre transplante. Então, o que a gente vem conversando, né? Então, vou reforçar. A gente tem, ó, uma célula tronco, né? Começa pela totipotente, a pluripotente, e aí a gente tem a primeira grande divisão, o ramo mieloide e o ramo linfóide, tá? Então, são sinais. Vejam que uma célula tronco que já está aqui, por exemplo, nessa fase, ela já definiu, eu serei um linfócito, né, ou estou no caminho do linfócito, ela não vai poder voltar, não, agora eu resolvi ser um monócito, tá? Então, cada etapa que ela vai avançando, ela vai perdendo a sua capacidade de transformação numa célula diferente, tá? Muito bem. Comentei com vocês que no indivíduo adulto, o grande órgão responsável pela formação das células do sangue é a medula óssea. Esqueci. Tá? Mas nós temos algumas transformações nesses órgãos responsáveis pela formação da hematopoese, tá? Então, olha lá, primeiro a gente vai falar antes do nascimento. A gente começou falando lá na fase do embrião, na formação do embrião, nós temos etapas de desenvolvimento. Então, olha aqui, então o que eu vou frisar para vocês, ó. Então, na fase intrauterina, né, no primeiro mês de vida, vejam que é o período mesoblástico, a gente tem uma fase pré-hepática ou mesenquimal. Então, são esses os órgãos, é o saco vitelino que é o responsável pelo início da formação das células do sangue. A gente sabe que são coisas muito primitivas. As primeiras células que começam a se formar são eritrócitos, são megaloblastos muito, muito imaturos, muito jovens, mas a gente sabe que já nas primeiras semanas de vida já existe um movimento, uma necessidade de transporte de oxigênio. Então, é a primeira célula que começa a se formar lá na formação do embrião, tá? Depois do saco vitelino, ó, praticamente
durante todo o período gestacional, é o fígado que é o responsável, que eles chamam de período hepático. O fígado será o órgão responsável pela formação das células do sangue. E praticamente, né, no período de nascimento do bebê, começa a medula óssea a atuar e, após o nascimento, somente a medula óssea é a responsável pela formação da hematopoese. Tá? Bebê nasceu, fase extrauterina. Aí nós temos, de novo, 3 grandes momentos importantes. Então, vamos de novo. Antes de nascer, saco vitelino, fígado tem um papel importantíssimo na formação das células do sangue. Final da gestação, medula óssea assume esse papel. Nasceu. No momento após o nascimento, nós temos 3 fases e 3 tipos de medula óssea muito importantes. Toda essa função normal passa para a medula óssea, fígado, baço, ninguém mais forma células sanguíneas, tá? E aí a gente tem aspectos importantes durante a fase da criança, né? Como se comporta a medula óssea, a formação das células do sangue durante a infância. Depois nós temos o comportamento da medula óssea na fase de adulto, que vai até uns 50 anos. E depois nós temos a medula óssea na fase senil, o velho. Então, como se dá a hematopoese? É igual ao longo de toda a vida? É plena capacidade na criança, no adulto e no velho? Não, a gente vai ver que isso muda um pouquinho, tá? Então, novamente, né? Então, o saco vitelino, isso aqui, ó, esse eixo é o nascimento. Então, aqui eu tô falando de fase embrionária e aqui eu tô falando de fase após o nascimento. Então, vejam, começa pelo saco vitelino, praticamente primeiro, segundo mês. Fígado assume grande parte desse papel ao longo de toda a gestação. E na fase final, fígado zera e medula óssea inicia seu processo. O que a gente vai ver, né, e aqui tem a representação principalmente dos principais ossos, o que a gente vai ver, ó, em termos de idade, logo nos primeiros anos, na fase da infância, se nós fizermos um corte transversal no osso de uma criança, a gente vai ver que toda ela é preenchida por medula vermelha. Deixa eu ver se eu tenho uma fotinho aqui, eu já volto. Ó, então, mais ou menos, depois se nós olharmos a criança, ó, a criança, e ela está mais escurinha no seu desenho, é porque todos os ossos estão preenchidos com medula óssea e nós chamamos uma medula óssea vermelha. É uma medula ativa, é uma medula que está em plena formação. A gente tem uma criança que está crescendo, que está se formando, que está montando seu sistema imune muito ativo, né? A produção, células de memória, tudo isso na infância. Quando a gente vê o indivíduo adulto, ó, a gente vê que as zonas escuras, elas passam principalmente mais para grandes ossos. Então, a gente vai ver que nós, adultos, né, nós, se fizermos um corte transversal, por exemplo, no bracinho de uma criança, tem as trabéculas todas preenchidas por medula óssea vermelha. Quando a gente faz o mesmo corte transversal no indivíduo adulto, a gente vai ver que medula óssea vermelha ativa, existe um risquinho no centro do osso, tá? E o resto das trabéculas, né, que parece aquele tecido esponjoso de dentro da parte interna dos ossos, é completamente preenchido por medula amarela, na verdade, por gordura. Então, o indivíduo adulto, a gente substitui a medula óssea vermelha por medula óssea amarela, que nada mais é do que tecido de gordura, mas a gente vai ver uma capacidade importante. Mas quando a gente olha, né, esse slide até ele é super antigo, mas para a gente entender, ó, que a massa de medula óssea na criança e no adulto, ela permanece constante. É que, na verdade, como o indivíduo cresce e os ossos também crescem, essa medula óssea vermelha ela se distribui melhor, mais no centro, mais nos ossos longos. Mas quando a gente olha em termos de peso, ó, de 1.200 a 1.500 gramas de medula no adulto, de 1.000 a 1.400 gramas de medula na criança.
então ela se mantém constante. Na verdade, o que existe é o aumento ósseo e uma redistribuição melhor desta medula óssea vermelha. Vamos lá, então, que eu pulei, né, esses slidezinhos, mas vamos lá. Então, é que a gente já conversou no período fetal, saco vitelino, fígado, e aí parte para a medula óssea. A criança, ó, vejam, a criança é o que eu falei para vocês. Dentro dos ossos da criança, elas têm uma celularidade praticamente de 100%. Todas as trabéculas são preenchidas por medula óssea vermelha, tá? E raros são as células de gordura nos ossos das criancinhas. Vejam, não há uma reserva hematopoética, todo o sistema, a criança está crescendo, como eu falei para vocês, está formando sistema imune, células de memória. Então, a criança, hematopoeticamente falando, né, ela, hematologicamente falando, ela responde muito rápido. Por isso que todo mundo até brinca, né? É melhor ter viroses na infância, é melhor ter determinadas doenças. Por quê? É como se a máquina tivesse 100%. Então, chegou um agente infeccioso, pimba, a medula prontamente responde com neutrófilo, com linfócito, resposta imune, a coisa é automática, tá? Porque vamos pensar que o maquinário está todo funcionando em pleno, certo? Mas ela não tem reserva, então ela está com uma produção boa, mas se ela tiver que, por exemplo, aumentar 10 vezes a sua produção, né, potencializar, a medula não tem mais como fazer isso, porque ela já está em produção máxima. Então, é muito comum na criança a gente chamar aqueles órgãos que no período embrionário foram órgãos ativos. Então, eles fazem hematopoese extramedular. Eles vão recorrer ao fígado, que lá na fase fetal foi um órgão muito ativo, e ao baço, e vão dizer, me ajudem, eu tenho que aumentar a produção de leucócitos, mas aqui eu não consigo. E aí a criança pode fazer uma hepatosplenomegalia importante, simplesmente em resposta a um processo viral, tá? Então, não que hepatosplenomegalia não possa ser um processo, por exemplo, tumoral, leucêmico numa criança, pode. Mas é muito fácil ela aumentar a fígado, ela chamar fígado e baço para assumirem esse papel, tá? Vamos olhar o adulto, né? Então, a criança cresceu, a criança está lá formando sangue. Adulto, a gente já viu que o adulto tem um tecido hematopoético, medula óssea, somente nos ossos longos, né? Olha lá, predominantemente o externo, ossos da baía, costela e vértebras, é onde a gente encontra. Tem uma celularidade bem menor. Eles chamam, né, uma evolução centrípeta e simetricamente, então, é bem isso, é a redução para zonas centrais. Mas olha lá, e ele é cheio de medula óssea amarela, que é gordura. Mas vamos fazer o mesmo comparativo que a gente fez com as crianças. O indivíduo está com uma infecção, adulto, está com uma infecção. Precisa aumentar a produção, né? A bactéria está e preciso de mais neutrófilos para combater a bactéria. Muito bem. O que o adulto faz? A criança não tinha como pedir para a medula, então ela pedia para fígado e baço. O adulto vai fazer a mesma coisa? Não. Essa medula amarela, ela é uma medula ativa. Esse tecido de gordura, ele prontamente se transforma em medula vermelha. E ela é capaz, então o sinal que o adulto faz quando precisa aumento de produção é um sinal para que todo aquele tecido de gordura se transforme novamente em medula óssea ativa vermelha e ele prontamente consegue aumentar a sua produção. Então, ele não vai chamar fígado e baço. Isso quer dizer que se chega um indivíduo adulto na emergência com hepatosplenomegalia, a gente normalmente já pensa em algo mais maligno. A gente não pensa numa situação, ele está simplesmente recrutando fígado para aumentar a sua hematopoese, tá? Mas é só um sinal. Então, a medula amarela se transforma em medula vermelha, faz uma hiperplasia e responde prontamente. Pode aumentar a hemácia, aumentar a plaqueta, aumentar a leucócito, o que for necessário. E o velho, certo? Então, ali acima de 70, 80 anos, ele tem o que nós chamamos de uma medula cinza. Essa medula cinza não é que nem o adulto, não é que nem a amarela. A cinza se transforma em vermelha. Então, é isso que a gente vê, que as doenças hematológicas, ou mesmo
as doenças que precisam do sistema hematopoético na senilidade, o paciente sofre mais, ele responde mais lentamente, às vezes são mais graves, tá? Porque ele não tem essa plena capacidade de rapidamente se transformar. Então, olha lá, diminui a reatividade do aparelho hematopoético e aumenta a fragilidade, né, do sistema hematopoético. Então, ele não responde na mesma velocidade, nem na mesma abundância, nem com a mesma agilidade do que um adulto, muito menos do que a criança, tá? Então, de novo, por isso que a criança tem respostas rápidas, muitas vezes ela tem respostas exacerbantes, porque ela tem condições de fazer isso. Então, essas são as particularidades da infância que a gente comentou, né? Então, ela esgota muito rápido, porque, digamos, o maquinário está todo a milhão, e aí ele recruta fígado e baço para ajudar no aumento da produção, tá? Isso repercute também que em algumas doenças a gente vai ver que exigem muito da medula óssea, como anemias hemolíticas, a gente vai ver que tem malformações ósseas associadas a isso. E elas têm uma maior labilidade do aparelho hematopoético, né? Elas têm respostas muito mais exageradas do que adulto. Claro que aqui está a fotografia de um bebezinho, não é um processo normal, mas é uma hepatosplenomegalia significativa, é uma criança com anemia hemolítica, com talassemia, que a gente vai ver, mas para mostrar para vocês que muitas vezes esses sinais podem até não ser malignos e podem ser simplesmente a uma resposta de uma infecção viral, tá? E o adulto, a gente conversou, né? O adulto, então, para aumentar, ele faz hiperplasia da medula óssea, então ele transforma a medula amarela em medula vermelha, e a criança chama fígado e baço para ajudar nesse processo, tá? Então, normalmente, no adulto, né, não há quadro exuberante, eu não vejo hepatosplenomegalia nessas anemias hemolíticas, e também não tem alterações ósseas, né? Não vai ter essa repercussão se o fato acontecer na fase adulta do indivíduo. Para a gente já ir se direcionando um pouquinho para o final dessa primeira aula, né, de hematopoese, falta a gente conversar sobre fatores de crescimento. Então, eu comentei com vocês, né? Então, a célula-tronco, lá, já desde a fase, né, da pluripotente, para que ela siga um caminho, decida, serei neutrófilo, é necessário que tenham fatores de crescimento. Então, quem são esses fatores de crescimento? São glicoproteínas. Vejam, ó, elas muitas vezes elas são produzidas por aquelas próprias células que estão fazendo a constituição do estroma medular. Então, que estão fazendo aquela sustentação aonde a célula tronco. Lembra que eu falei para vocês? Ali tem macrófagos, ali tem linfócitos, e macrófagos e linfócitos são responsáveis por liberação de interleucina 2, interleucina 5, interleucina 1, e essas interleucinas são essas glicoproteínas e são fatores de crescimento importante, tá? Então, e vejam, esse fator de crescimento, ele pode ter uma ação, essa interleucina produzida, né? Pode ser que seja uma interleucina produzida por uma célula que está dentro do próprio estroma da medula óssea, mas pode ser talvez um linfócito, um macrófago que esteja numa outra região, produza a interleucina e esse fator de crescimento e ele vai atuar na hematopoese. Esse fator de crescimento a gente pode dizer que tem, ó, fatores que são linhagem específico e tem fatores que atuam como sinergismo. Exemplo clássico de um fator linhagem específico, a eritropoetina, a gente vai falar sobre a eritropoese, e a eritropoetina, ela é um fator que, se não existir a eritropoetina, não tem a formação da hemácia. Ela é específica para linhagem, para estímulo de formação de eritrócitos, tá? Mas tem, né, a eritropoetina, a trombopoetina, o fator de crescimento de granulócitos, de macrófagos, interleucina 5, e sinergismo interleucina 6 e interleucina 3. Eu acho que eu tenho um slide aqui, mostrando isso, já aqui, ó. Depois eu volto para o anterior, tá? Então, olha lá, novamente a nossa árvore da hematopoese. Então, tem, ó, célula-tronco, e eu vou começar a mostrar para vocês, ó, célula-tronco, o que a gente já viu? Ramo mieloide e o ramo linfóide, tá?
Nós chamamos ramo linfóide. Vejam que aqui ó, no ramo mieloide, a gente tem essa CFU, é fator de crescimento, unidade de colônia de crescimento de megacariócito. Tá? Unidade formadora de colônia de basófilo. Unidade formadora de colônia de granulócitos e macrófagos. Tá? Então, todas elas são células. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha aqui, ó. Interleucina 3 está nessa fase do precursor mieloide para a unidade de formação de colônia, granulócitos, eritrócitos, megacariócitos e macrófagos. Interleucina 3. Mas a interleucina 3 também atua ó, numa outra unidade formadora de colônia já mais diferenciada. Olha lá a interleucina 3. Então, vejam que a interleucina 3, ela é importante para que ó, aconteça hematopoese, mas ela não é um fator de crescimento específico. Ela atua em diferentes pontos, tá? Vamos olhar o eixo de formação das hemácias. Então, aqui está o eritrócito, aqui está o eixo de formação dos eritrócitos, e olha lá, EPO, eritropoetina. Se vocês olharem a eritropoetina, não existe nenhum outro ponto a presença da eritropoetina. Então, a eritropoetina é um fator de crescimento fundamental para que eu tenha a formação dos eritrócitos, e a gente diz que é um fator de crescimento, como está ali, ó, específico, tá? Então, a função desses fatores de crescimento, sejam eles específicos ou sejam eles que atuem em sinergismo, né? Função de autorrenovação, de proliferação e diferenciação, atuam na função das células maduras, na amplificação da produção de leucócitos, eritrócitos e plaquetas e como fatores estimulantes de colônia. Se vocês olharem esses fatores estimuladores de colônias, vocês vão ver, por exemplo, pacientes que estão pós-quimioterapia e que a medula não está produzindo, eles tomam granuloquim, eles tomam esses fatores que justamente são essas glicoproteínas para estimular, vou mostrar aqui de novo, né? Eu vou brincar com vocês, é para cutucar a árvore da hematopoese para que ela venha a produzir e aumente a sua produção, tá? Então, eles são fundamentais. Eles existem, às vezes são produzidos naquele próprio estroma medular, às vezes são produzidos até fora da medula óssea, mas eles vêm e eles atuam dentro da medula óssea para que eu tenha uma hematogênese adequada, seja eritropoese, leucopoese ou trombocitopoese. Deu para entender? Tá? Muito bem, aqui agora alguns desenhos para a gente brincar um pouquinho com isso, né? Então, olha lá, ó. Matriz estromal, já conversamos, essa estrutura da medula óssea. Olha que nós temos em lilazinho a célula-tronco. Então, vejam, ó, que na matriz estromal, vejam, eu tenho que ter um endotélio, uma estrutura celular, vejam, eu tenho a fixação da célula-tronco nessa matriz estromal. Vejam que a célula-tronco, ela tem ligantes, né? Ela tem moléculas de adesão que vão se ligar a essa base. Isso aqui, pessoal, super importante, quando vocês pegam um paciente que fez quimioterapia. A quimioterapia, ela faz um arrastão, ela limpa a medula óssea. Vocês imaginem uma medula óssea acelular, né? Completamente limpa. Então, isso dificulta essa célula-tronco a se aderir, a se ligar, para que ela consiga realmente proliferar, se dividir. Então, isso é a estrutura da matriz estromal. Então, determinadas doenças, assim, em que o paciente tem a medula defasada, arrasada, muitas vezes eles não têm sucesso num transplante de medula, porque mesmo que tu coloque muita célula-tronco, ela não tem essa capacidade de adesão, de fixação, eles falam, né, no pega do enxerto. Então, isso é o pega, né? Ela se fixa na matriz estromal, a própria matriz dá condições de fatores de crescimento para que ela continue o seu trabalho. Bem bacana, tá? Esse desenho meio complexo, mas é só para a gente correlacionar um pouquinho com a imunologia, né? Quando a gente fala de infecção,
A hemato e a imuno andam juntas. Então, a gente vai ver que muita resposta de infecção, a gente vê direitinho o que está acontecendo no hemograma de um paciente que está fazendo uma infecção bacteriana, que está fazendo uma infecção viral, e por isso o hemograma é tão solicitado. Então, olha lá, vamos cruzar a imuno com as células do sangue, os leucócitos, que fazem resposta imune, defesa celular, né, com esse sistema hematopoético. Então, olha aqui, ó, pessoal, aqui está representado, ó, o monócito, uma endotoxina. Então, a primeira, bactéria. A bactéria vem, entra, infecta. O que acontece a partir disso? Vem o monócito. O monócito fagocita, né? Processa a bactéria e ele começa uma resposta específica, o monócito, depois que veio o neutrófilo. O que ele faz? Olha lá. O monócito, depois que ele processou a bactéria, ele vai apresentar para o linfócito T helper e vai dizer, isso aqui é uma bactéria, um pedacinho de bactéria, eu preciso que tu me ajude a chamar outros linfócitos para a gente produzir anticorpos e a gente combater. Eu estou aqui fagocitando, mas eu preciso de uma coisa mais elaborada para combater. E o que representam essas flechas coloridas, né? Olha ali, ó, vários fatores de crescimento. Então, vejam, o sistema está com uma bactéria. Vamos pensar num sistema mais global. Bactéria fagocitose. O que o organismo vai fazer? Quando a gente faz um hemograma e tem uma infecção bacteriana, o que a gente vê? Aumentam os leucócitos. Por quê? Aumentam os neutrófilos para fazer fagocitose, né? E de onde vêm esses neutrófilos? Como é que isso é sinalizado? Como é que o sistema sabe que tem que mandar mais neutrófilos para a corrente circulatória, para o sangue periférico, para ir no local da infecção e combater? Então, olha lá, o macrófago está fagocitando e vejam, ó, ele está explodindo, ele está liberando um monte de interleucinas. Interleucinas que são fatores de crescimento. E essas interleucinas, junto com o linfócito T, vão atuar, ó, e aí elas vão atuar. O que é isso aqui? São as células endoteliais, vou mostrar lá, ó, células endoteliais dentro da medula óssea. E olha lá o que acontece a partir, estou falando, por exemplo, uma pneumonia, a coisa está acontecendo lá no pulmão, mas lá no pulmão estão sendo liberados interleucinas que vão atuar dentro da medula óssea. A medula óssea, essas interleucinas vão, quem é o PSC? São as células tronco. Essas interleucinas vão sinalizar para a célula tronco, olha, eles estão me pedindo lá fora mais unidade formadora de colônia, de granulócitos, eles estão pedindo células de defesa lá fora, neutrófilo, monócito. Então, essa célula tronco vai receber os sinais que foram desencadeados lá, talvez no pulmão, pela pneumonia, vai entrar em autorrenovação, vai entrar em proliferação, vai entrar em mitose, vai entrar em diferenciação e vai produzir, se ela produzia 100, não, agora tu vai ter que produzir 1000 neutrófilos. Ela aumenta a produção de neutrófilos e esses neutrófilos caem prontos na corrente circulatória e vão ajudar. Claro que vai ter junto antibiótico, claro que vão ter outras coisas, mas é assim que o sistema funciona. O mesmo se nós fôssemos pensar numa infecção viral. O que o sistema faz? Tem lá o vírus dentro intracelular, produz interleucina, esse vírus está pedindo ajuda, está pedindo anticorpos, está pedindo linfocitose, dá sinal para a célula-tronco e diz, eu preciso de mais linfócitos aqui fora. A célula-tronco recebe os fatores de crescimento, se ativa e aumenta a sua produção. E, por fim, isso é o que acontece dentro da célula-tronco, né? Está aqui o fator de crescimento. Vejam, para que o fator de crescimento, vou voltar lá, né? Para que as nossas flechinhas encontrem a célula-tronco e sejam efetivos, ou a célula-tronco ela tem que ter um receptor, chave e fechadura, né? Então, eu tenho aqui o fator de crescimento e aqui eu tenho a célula com receptor. O fator de crescimento encontra esse receptor na célula-tronco,
Esse receptor, ó, na membrana celular, ele atua a nível de citoplasma, manda um sinal para o núcleo e o núcleo continua o processo de crescimento, diferenciação e ativação celular, para que a célula-tronco se divida, entre em proliferação. Bem bacana, né? Então, para finalizar, esses fatores de crescimento, né, além de serem fisiologicamente necessários, eles têm uma série de aplicações clínicas também. Na produção de leucócitos, depois de quimioterapia, que o paciente está aplásico, e eu preciso que rapidamente ele volte a formar leucócitos para ele não ficar totalmente exposto a infecções, né, após químio, após transplante de medula óssea. No tratamento da AIDS, vocês vão ver que esses pacientes, eles ficam imunossuprimidos, então eles recebem um pouco desses granuloquim. Síndromes mielodisplásicas, que é onde também tem uma diminuição de produção. Tudo que tem diminuição de produção, pessoal. Então, esses são fatores que são estimuladores para que a gente tenha um estímulo de célula-tronco e aumento da produção celular. Tá bem? Então, como primeira aula introdutória, da gente falar sobre célula-tronco, sobre essa capacidade, né, sobre esses tipos, estímulos de células que a gente tem, falar sobre órgãos hematopoéticos, falar como é o comportamento da criança, do adulto e do velho, a gente está encerrando por aqui, tá? Fico à disposição, tem um fórum para o que for necessário, teremos um momento síncrono também. Vocês podem trazer as dúvidas de vocês, que a gente está aqui para ajudar. Obrigada.